noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa escola de líderes. Amém? Hoje nós temos a escola abençoada. Hoje nós estamos encerrando o nosso módulo da escola de líderes. Desde já eu quero convidar você pega aí uma caneta e um caderno, fazendo as suas anotações. Temos um tema abençoado aqui para nossas vidas, para nossa edificação. Já convido você para abrir a palavra de Deus lá no Salmo 23. Gostaria de ler o Salmo 23 com você. Amém? Glória a Deus. Salmo 23, que diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Quero te agradecer por mais uma escola de líderes. Quero te pedir, meu Deus, que o Senhor venha nos dar inspiração, sabedoria, direção do teu Espírito Santo. Fala conosco, meu Deus, nesta noite, em nome de Jesus. Todos quanto, Pai, estiverem ligados nessa live, Senhor, que o Senhor Deus Todo-Poderoso venha ministrar em nossos corações, Pai, através do teu Espírito Santo e a tua palavra que é viva e eficaz. Eu te peço em nome de Jesus que a tua palavra vá e produza o resultado da qual ela está sendo mandada. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, amém? Meus amados irmãos, hoje nós estamos com um tema. O tema da nossa ministração é a última ministração do nosso módulo da Escola de Líder. É o líder de célula como pastor. É um líder de célula como um pastor. Então o líder de célula, ele é como um pastor, né? E o que é ser pastor? Pastor é um substantivo masculino, né? Mas não é porque é um substantivo masculino, não quer dizer que uma mulher não possa pastorear, né? Então nós vemos aqui que quer dizer pastor: guardador de gado, guardião ou mentor espiritual, pastor de almas. Então, o pastor significa guardador de gado ou de ovelha, né? É aquele que guarda, aquele que protege, é o guardião. Então, o líder de célula como pastor, ele é um guardião, é um mentor, é aquele que protege, é aquele que guarda, né, e protege as suas ovelhas. Na verdade, nem é suas ovelhas, né? Porque o pastor, ele é responsável para cuidar das ovelhas, mas o dono da ovelha não é o pastor, né? É tanto que nós vemos aqui que Davi ele cuidava das ovelhas do seu pai. Então nós, como líder, como pastor, nós cuidamos das ovelhas de nosso Pai, que é o nosso Deus. Então, todas as ovelhas pertencem a Deus.
Nós só temos a responsabilidade de guardar, proteger, alimentar, né? Ser o guardião das ovelhas, das almas, né? Que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Então, como um líder de célula, ele é como um pastor. Ele é guardião daquela célula, daquelas vidas que o Senhor entregou em suas mãos. Ele é um guardião, é aquele que cuida e que guarda aquelas almas do Senhor. Amém? Então nós vemos aqui, que maravilha, você foi chamado pelo Senhor para ser guardião espiritual de uma comunidade. Você está levando a sério esta vocação? Então é muito importante que um líder, um pastor, ele possa levar a sério esta grande chamada do Senhor para ser guardião dessa comunidade, dessas ovelhas. Veja que os irmãos de Davi, né? Eles até zombavam de Davi, dizendo assim: vai cuidar daquelas pequenas, aquele pequeno rebanho, né, de nosso pai. Às vezes, então nós vemos que Davi era zombado pelos seus irmãos porque ele cuidava daquele pequeno rebanho do seu pai, mas ele cuidava com muito amor e com muito carinho. E isso que foi que chamou a atenção de Deus, porque Davi, ele foi fiel no pouco e no muito Deus o colocou, porque ele foi fiel para com aquelas poucas ovelhas que Deus tinha colocado em suas mãos. Então nós vamos ver aqui algo interessante, que Deus, é uma pergunta: você está levando a sério essa vocação? E os membros da sua célula, né, são os objetos da sua tarefa, né? Então nós vamos ver algo interessante aqui, como líder de célula, como pastor. Primeiro ponto aqui fala sobre, vamos dar uma olhada no seu rebanho. Então a primeira coisa, um pastor, ele sempre tem que estar olhando o seu rebanho, observar o seu rebanho. Então vamos observar o seu rebanho. Primeiro, ele nunca deverá conter mais de 15 adultos, né? Então no rebanho, na sua célula, ele não pode conter mais de que 15 pessoas adultas na sua célula, né? Então eu estou dizendo aqueles adultos que participam regularmente, aqueles adultos que realmente estão ali participando, né, regularmente. Não é aqueles que visitam, né, aquele que vem de vez em quando, não. Estou falando daquelas pessoas que realmente, pessoas adultas, que estão ali regularmente na célula, que fazem parte mesmo da célula, né? Então, ele nunca deverá conter mais de que 15 adultos. Então, ela não pode ser mais de 15 adultos. Por quê? Vai chegar o momento que você não vai conseguir cuidar de todas aquelas ovelhas. Quando passa de 15, é o número 15, quando passa desse número, você vai ter dificuldade de cuidar, de proteger aquele rebanho. Então veja como é difícil cuidar de pessoas, né? Eu não posso cuidar de 50 pessoas, eu não posso cuidar de 100 pessoas. Então por isso que é importante, né, nós termos líderes para nos ajudar a apacentar esse rebanho, a apacentar as ovelhas. Veja que Jesus, quando foi distribuir os pães na multiplicação, ele deu para os seus discípulos os pães, e o discípulo distribuía os pães, né, conforme aqueles grupos que foram divididos no campo. Então veja como é importante. Jesus, ele não podia apacentar sozinho todo aquele rebanho. Então Jesus, ele contou com seus discípulos. Então por isso que é importante os líderes, para que os líderes nos ajudem a apacentar o rebanho. Então nós precisamos observar isso, que o seu grupo de célula, né, ele não pode conter mais de que 15, porque você vai ter dificuldade de cuidar de todos esses 15, né? Então você imagine a pessoa que cuida de 50 pessoas, sempre ela vai ter a dificuldade para cuidar dessas 50 pessoas. Então no máximo tem que ser 15 pessoas, que 15 pessoas eu tenho certeza que dá para você cuidar, dá para você dar a manutenção necessária para essas ovelhas, para que elas possam crescer, né, e se tornarem futuramente uns bons líderes para a glória de Deus. Amém? Segundo ponto, no começo deverá ter no mínimo 3 a 5 pessoas, né? 3 a 5 pessoas no começo, né?
É muito importante que sempre que for começar uma célula, sempre que for iniciar uma célula, é importante que esteja pelo menos 3 a 5 pessoas no início de uma célula, né? Quando se abre uma nova célula, é importante que tenha pelo menos 3 a 5 pessoas. Cuidar de tantas pessoas realmente é um emprego integral e tempo parcial, né? Então nós vemos que cuidar de pessoas tem a questão de integral e tem um parcial. Então muitos líderes, né, cuidam de ovelhas parcialmente, né? Não é aquela pessoa que está... Hoje, graças a Deus, hoje nós temos a tecnologia, nós temos mais tempo para estar ministrando, mandando mensagem, perguntando se está tudo bem, conversar através do WhatsApp, pelo Facebook, pelo celular. Hoje tem a mais facilidade de você estar mais próximo das suas ovelhas, né? Porque é até difícil, principalmente no momento que nós estamos vivendo de pandemia, é muito difícil você apacentar as ovelhas distantes, né? Apacentar as ovelhas requer aproximação, requer, né, relacionamento, se aproximar. Então vamos lá. Se a sua célula passar do número limite, você já não poderá cuidar da necessidade das pessoas, né? O que eu falei. Então, quando passa do limite, o número de pessoas na sua célula, quando começa a chegar a 20, né, a 25 pessoas, você vai começar a ter dificuldade para cuidar de todas elas, de ter o cuidado, né, de consolidar, de treinar. Então você vai ter dificuldade, né? Então nós vemos aí a dificuldade, né? Eu tenho dificuldade de cuidar de muitas vidas, né? Por quê? Porque já passa dos 15. Então por isso a gente tem dificuldade. Por isso que há uma necessidade de mais líderes para justamente nos auxiliar, nos ajudar nesse discipulado, nesse apacentar das ovelhas. Amém? É por isso que é muito importante que você se comprometa a multiplicar o grupo quando ele se tornar muito grande para você poder ministrar pessoalmente aos membros. Então você tem que ser um líder comprometido com a multiplicação. Se você está vendo que a sua célula tá gerando muitas vidas e já está ultrapassando de 15 pessoas, você tem que se comprometer que vai se multiplicar a sua célula e preparar a sua célula, preparar os novos líderes para que haja multiplicação, porque vai chegar o momento que você não vai poder cuidar de todas aquelas ovelhas. Então é importante que você se comprometa em multiplicar o seu grupo para que se torna muito mais grande para você poder ministrar pessoalmente as pessoas. Então, para você poder ter a possibilidade de ministrar a cada pessoa, é importante que haja multiplicação. Amém? Vamos dar uma olhada no seu rebanho e também no seu ministério, no seu ministério a eles. Vamos lá. Primeiro ponto aqui é ajudar cada um a descobrir os seus dons espirituais. Então, é importante que o líder ajude a cada um a descobrir os seus dons espirituais, né? Porque é através dos dons espirituais que eles vão começar a crescer, né? Eles vão começar a ser instrumento de Deus, né? Amém? Então é importante que o líder ajude esse discípulo a descobrir os seus dons, né? Porque todos nós, Deus tem dado dons e nós precisamos ajudar os nossos discípulos, o nosso rebanho a descobrir esses dons. Segundo, levar cada um a ter um coração de servo, né? Então é importante que o líder leve cada um a ter um coração de servo, né? Ensinar os seus liderados a ser servo, né? Ministrando uns aos outros com o amor de Cristo, né? Que ele possa ter o mesmo amor que você tem pelas almas, eles também venham a ter, né? E a mesma disposição que você tem, líder, de ser servo, de estar servindo aquela célula, os seus liderados também tenham essa disposição de ser servo também. Amém? Então vamos lá. A família de Cristo funciona melhor quando cada cristão pode seguir os passos de alguém que está um pouco adiante, o que tem a vontade de ajudar aqueles que estão um pouco atrás. Então veja que é importante, né, que o cristão, né, ele venha
seguir os passos das pessoas daquela que estão mais adiante, mais à frente, né? Então você, líder, que está um pouco mais à frente, os seus liderados, eles possam lhe seguir, né? Eles possam lhe acompanhar, né? O seu exemplo, vamos dizer, aquilo que você faz pela obra de Deus, né? Para que ele também possa avançar, né? Para que ele possa avançar e não ficar para trás, né? Vamos ao primeiro ponto aqui. E aí se torna uma corrente de pessoas que se preocupam e cuidam uma das outras. Era exatamente isso que Jesus tinha em mente quando orou. Olha o importante aqui, né, de nós estarmos sempre ligados ao outro, porque se torna uma corrente, né, de um ajudando o outro, né? Uma corrente que está ligada um ao outro, um ajudando o outro, um levantando o outro, e assim por diante nós unimos a nossa força, né? Olha o que Jesus diz aqui em João capítulo 17, versículos 6 e 12. Ele diz assim: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste, eles eram teu, tu deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tu me deste vem de ti, pois eu lhe transmiti a palavra que me deste, e eles aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por ele. Não estou rogando pelo mundo, mas por aquele que tu me deste, pois são teus, glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-o em teu nome, e o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós um. Enquanto estava com ele, eu protegi e os guardei pelo teu nome que me deste. Então veja que a oração que Jesus está fazendo aqui, né? Ele está falando aqui que ele fez a parte dele, cuidando dos seus discípulos, protegendo, orando, né? Ensinando os caminhos do Senhor. Então nós vemos aqui que o líder segue o exemplo do seu Senhor. Então todo líder tem que seguir o exemplo do nosso Senhor, que é Jesus, né? Então nessa cadeia de proteção vem do Pai por meio do Filho até você, e daí se estende por meio de você para os outros. Note que Jesus não disse: eu ensinei em teu nome. Em vez disso ele disse que o revelou. E o revelou. Como um bom pastor do seu grupo, você será um demonstrador, não mestre. Muito mais vale uma pessoa que você é do que as coisas que você sabe. Então é muito mais valor aquilo que você é. Então é importante aqui que essa cadeia aqui é espiritual, de um proteger o outro. Então veja que assim como Deus protegia Jesus, Jesus protegia os seus discípulos, e assim por diante. Então é muito importante um proteger o outro, né? Um está protegendo o outro, um dando aquela proteção espiritual. Isso significa sobre a cobertura espiritual, né? Eu como pastor de uma igreja tenho os meus líderes, e nós damos proteção espiritual sobre os líderes, e os líderes dão proteção sobre o seu liderado, e o seu liderado por diante vai dando proteção às demais pessoas que estão vindo, e assim por diante nós estamos sendo cobertos e protegidos por Deus, que é o maior, que está acima de nós, que nos dá a proteção, e isso vai criando esse elo de proteção para com o outro. Era assim que Jesus estava fazendo. Ele era protegido por Deus, né? Ele protegia o seu discípulo, e assim por diante. Então nós precisamos estar atento para isso. Então o líder segue o exemplo do seu Senhor. Então nós precisamos seguir o mesmo exemplo de Jesus. Amém? Outro ponto importante aqui sobre o líder de célula com o pastor é que o líder mostra o caminho, né? O líder, ele mostra o caminho. Então disse Moisés ao Senhor: o Senhor, autor e conservador de toda a vida, põe um homem sobre esta congregação que saia adiante deles, e que entre adiante deles, e que o faça sair, e que o faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelha que não tem pastor. Números capítulo 27, versículo 15 ao 17. Então nós vemos aqui a oração
que Moisés estava fazendo aqui, né? Então nós vemos aqui que ele pedia que Deus colocasse um homem que estava sobre a congregação e que saísse diante dele, né, para mostrar o caminho, né, mostrar o caminho. Então nós vemos que o líder, ele mostra o caminho. O líder tem que mostrar o caminho, né? Mostrar o caminho para aquelas pessoas que ele está cuidando, né? Ele mostra o caminho. Ele não é o caminho, mas o caminho é Jesus. Então eu devo mostrar o caminho que é Jesus. Esse texto torna bem claro que você terá dois relacionamentos. Manterá o primeiro lugar, o relacionamento vertical, que é o primeiro relacionamento vertical, que é com Deus. Nós vemos que Moisés estava tendo um relacionamento com Deus. O segundo relacionamento, né, que é o horizontal, que é a congregação, que é a célula, né? Então quer dizer, nós temos duas áreas de relacionamento. É a relacionamento vertical, que é com Deus. Então o líder com o pastor, ele não pode perder essa essência, esse relacionamento vertical que é com Deus. E também ele não pode perder também o relacionamento com seus membros, com suas ovelhas. Ele tem que ter esse relacionamento. Então é importante que tenha essas duas relacionamentos, que é o vertical e o horizontal, né? E aí nós vemos aqui, você é um homem ou uma mulher posto sobre uma congregação ou uma célula, responsável, portanto, diante de Cristo, o Supremo Pastor. Em segundo lugar, você manterá um relacionamento horizontal com o rebanho, será responsável por todas essas pessoas. Então você tem esse relacionamento horizontal, que é com as pessoas. Então é uma grande responsabilidade que você tem com as pessoas. Então você tem uma responsabilidade com Deus, que é vertical, e a responsabilidade com as pessoas que Deus colocou em suas mãos, que é a horizontal. Amém? Olha o que diz 1 Pedro capítulo 5. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, na qualidade de presbítero, como ele, o testemunho do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória e ser revelada. Pastoreie o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Então o que Deus está dizendo aqui para os líderes, né? Nós que somos líderes de célula. Pastoreia o rebanho de Deus. O rebanho de quem é? De Deus, não é nosso. Nós estamos cuidando. Então pastoreia o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhando por eles, olhando por eles, não por obrigação. É por isso que eu não obrigo ninguém a fazer a obra de Deus. Eu não obrigo ninguém a querer fazer algo que não queira. Então nada é obrigado. Então veja aqui o que ele está dizendo aqui: não obrigando. Então você não vai obrigar as suas ovelhas a fazer certas coisas que ela não queira, né? Então é importante que ele seja de livre vontade, né? Então é importante que o líder faça com que as suas ovelhas façam de livre vontade de fazer a vontade de Deus. Amém? Então, mas de livre vontade, como Deus quer, não por ganância, mas desejo de servir. Desejo de servir. Então, nada por ganância, nada por desejo próprio, né? Mas sim o desejo de servir. Aí ele continua: não como dominadores dos que foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. Então ele está dizendo aqui, né, que não serve, que nós como líder não devemos ser dominadores. Nós não dominamos ninguém. Deus não nos chamou para dominar ninguém. Deus nos chamou para apacentar. Amém? E sendo exemplo para essas pessoas. Então você, líder, tem que ser exemplo para as suas ovelhas. Amém? Para que eles possam ser bons cristãos em Cristo Jesus. Amém? Fazendo a obra de Deus, não por obrigação, mas por um espírito voluntário de servir e fazer a vontade de Deus. Amém? Então, nunca por obrigação. Então, quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Veja que a responsabilidade de um pastor, a responsabilidade de um líder, mas nós sabemos que nós receberemos olha só que a Bíblia diz: imperecível coroa de glória. Você será recompensado por tudo aquilo que você faz por esse rebanho. Não importa se ele é pequeno, não importa se ele tem problema, não importa.
faça a sua parte como um verdadeiro líder, como um pastor. Apacente o seu rebanho, cuide do seu rebanho, ensine o seu rebanho, mostre o caminho para o seu rebanho. Amém? Outro ponto importante aqui para o líder de célula como pastor: o líder não procura exaltar-se a si mesmo. É um perigo um líder que se exalta a si mesmo. Então, nunca se exalte a si mesmo, né? Então, pense nos seguintes comentários que Jesus fez sobre os homens que assumiram posição na liderança com a finalidade de exaltar-se a si mesmo, não a Deus. Então, é importante prestar bem atenção nesse ponto aqui que Jesus fala sobre os líderes que queriam se exaltar-se a si mesmo. Olha só o que ele diz lá em Mateus 23, versículo 5 ao 12. Diz assim: tudo que fazem é para serem vistos pelos homens. Olha só, quando a pessoa quer se exaltar-se a si mesma, ela faz tudo para ser visto pelos homens. Então tenha cuidado com isso. Não faça para os homens verem, faça para Deus, porque Deus é que sabe o que você tem feito pela sua obra. Amém? Então, aí ele diz: eles fazem seus filactérios, isto é, caixinha com versículo da Bíblia amarrado na testa e no braço, bem largos e franjas das suas vestes bem longa. Gosto de primeiro lugar e na hora do banquete e dos assentos mais importantes na sinagoga, de serem saudados nas praças, de serem chamados rabi. Mas você não deve chamar rabi. Um só é mestre de vocês e todos são irmãos. E ninguém na terra chama pai, porque você tem um pai, aquele que está nos céus, né? Então é muito cuidado com essa questão que Jesus está dizendo aqui. Quando a pessoa quer se exaltar-se a si mesma, muitas vezes ela quer, né? Ela se apega ao título, né? E às vezes ela até inventa título, né? Às vezes tem pessoas que gostam de chamar de pai, não porque a gente é pai espiritual, aí a gente vai chamar de pai, né? É benção pai, é pai aqui, não. Aí só tem um pai, que é o nosso Deus que está no céu. Todos nós somos irmãos. Temos a nossa responsabilidade, temos. Deus nos colocou como pastor, colocou. Deus nos colocou como pai espiritual, colocou. Mas jamais queira se exaltar-se a si mesmo, querendo nome, querendo títulos, nada disso. Amém? Temos que ter cuidado com isso, porque isso é um perigo para um líder. Amém? Então veja, aí ele diz assim: pai, porque você tem só um pai, aquele que está no céu. Tampouco vocês devem ser chamados mestre, porquanto vocês têm um só mestre, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo. Olha só, o maior que seja servo, né? Se alguém quer ser grande, vai ser servo, né? Então veja que aí vamos dizer assim, que as coisas de Deus, ela é diferente da dos homens, né? Quem quer ser grande vai ser pequeno, quem quer ser pequeno vai ser grande, e assim por diante. Então vê que a escada de Deus, em vez de você subir, você desce para poder subir. Então é sempre invertido, né? É interessante aquilo que Deus tem para nós. Então nós vemos aqui: pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Então veja o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que aquele que a si mesmo se exalta, a si mesmo, é aquela pessoa que se a si mesmo está querendo se exaltar, está querendo nome, está querendo status, querer se aparecer, querer fazer as coisas para que as pessoas vejam, né? E então nós precisamos entender que o que a gente está fazendo é para Deus e não para os homens. Amém? Então é importante que o líder tenha esse cuidado para não se exaltar-se a si mesmo. Amém? Então já se vê que a função de um líder de célula não é para as pessoas pouco dedicadas. Trata-se de uma vida de servo, né? Então nós vemos que ser um líder é servo. Nós estamos à disposição de servir, fazer a obra de Deus, pregar, ensinar. Amém? Então temos que ter muito cuidado com isso. Então o bom pastor nunca toca no rebanho para frente, ele amorosamente o conduz, né? Nós vemos aqui no Salmo 23 que a gente vê: ele nos leva às águas tranquilas. Então quer dizer, o pastor, ele não manda ir à frente, ele conduz, ele vai lá na frente conduzindo. Olha, vem para cá pro pasto verdejante,
Então ele é que conduz, ele que vai na frente conduzindo, né? Então nós vemos aqui que ele vai à frente, né? Então o pastor, ele conduz, ele vai conduzindo, né? Ele não manda o rebanho ir na frente, ele conduz, ele dirige, ele vai mostrando o caminho, né? Por onde que aquelas ovelhas devem ir. Outro ponto aqui de um líder de célula como pastor é que o líder alimenta o rebanho, né? Então o líder, ele não pode deixar de alimentar o seu rebanho, né? Então precisamos alimentar o rebanho do Senhor. Então alimente a sua célula, alimente bem a sua célula com a palavra de Deus, alimente ela com a espiritualidade, né? Alimente ela. Então é importante. Então nós vemos aqui, também escolheu Davi o seu servo e o tomou dos redis das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas das suas crias para ser pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele apacentou consoante a integridade do seu coração, e o dirigiu como mãos precavidas, né? Então nós vemos aqui que Davi, ele cuidava das ovelhas, né? Alimentava as suas ovelhas. Então ele tinha aquele cuidado com as suas ovelhas, né? Então veja aqui que ele tinha esse cuidado de alimentar as suas ovelhas, né? No Salmo 23 nós vimos aqui que a gente leu, né? Sobre a alimentação. Olha só como ele diz aqui: ele me faz repousar em pasto verdejante, né? Então quer dizer, ele levava para um pasto verdejante, ele alimentava as suas ovelhas. Então é importante que o líder venha alimentar as suas ovelhas, alimentar com a palavra. Olha só o que diz aqui, em João, ou melhor, aqui em João capítulo 21 diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que este? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que gosto muito de ti. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Olha só o que Jesus falou para Pedro aqui: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabe que eu gosto muito de ti. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Então Jesus aqui, na segunda vez aqui, Jesus está falando sobre o quê? Ele alimentar as ovelhas que o Senhor entregaria para Pedro, né? Continua pela terceira vez, ele disse: Simão, filho de João, você gosta de mim? Pedro ficou magoado por ele ter perguntado pela terceira vez: você gosta de mim? Ele disse: Senhor, tu sabe todas as coisas e sabe que gosto muito de ti. Disse Jesus: cuida das minhas ovelhas. Então Jesus por 3 vezes fala para Pedro cuidar das suas ovelhas. Então veja que Deus, ele cobra de cada um de nós para alimentar dessas ovelhas, cuidar dessas ovelhas. Então Pedro, nós vemos aqui nesse trecho, Jesus descreve o rebanho como sendo cordeiro e também de ovelha. Dentro do rebanho há diferente grau de maturidade. O líder tem de reconhecer esse fato. O rebanho é composto de pessoas altamente individualizadas, não pode ser tratada em massa. Cada membro do grupo em suas próprias necessidades, as suas capacidades especiais. Então, cada membro, cada ovelha tem uma necessidade diferente uma da outra. Então, por isso, nós precisamos, nós como líder, como pastor de célula, como pastor de congregação, nós precisamos saber que precisamos cuidar de cada um conforme as suas necessidades de cada um, né? Por isso que Jesus aqui estava aqui claramente falando para Pedro, dizendo aqui, ó: primeiro cuide dos meus cordeiros, depois pastoreie as minhas ovelhas, aí depois cuide das minhas ovelhas. Então veja aqui que Jesus, ele fala de forma diferente 3 vezes. Então veja que é o cuidado especial por cada uma, porque cada uma tem uma necessidade diferente. Amém? Então, você líder, cuide das ovelhas, alimente ela, né? Ovelhas alimentadas, elas são mais fortes, mas se você não alimenta as suas ovelhas, elas vão se tornar fracas, debilitadas, né? Principalmente agora nessa pandemia, muitas ovelhas fracas estão desanimadas, muitas ovelhas que não têm mais a presença de Deus,
Muitas ovelhas aí estão sendo influenciadas pelo mundo. Nós estamos vendo aí ovelhas que em vez de cantar para Jesus, estão cantando para o mundo, né? Então isso é um perigo muito grande. Então essas ovelhas estão fracas. E os líderes precisam alimentar essas ovelhas, precisam fortalecer essas ovelhas, para que elas não venham enfraquecer, mas é que elas venham se fortalecer em Cristo, se fortalecer na palavra, né? Então os líderes, nos ajude aí, nos ajude a fortalecer cada ovelha, nos ajude a fortalecer, alimentando ela. Se nós não alimentarmos ela com certeza vão ficar fracas, e elas vão com certeza fraquejar por falta de alimento. Então nós precisamos alimentar essas ovelhas, amém? Outra coisa que nós precisamos entender aqui, o líder de célula com o pastor, é que o líder ele protege o rebanho. Então veja que o líder ele é um protetor, é um guardião, é aquele que protege, né? Olha o que diz aqui em Atos capítulo 20, versículo 28 a 32. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Olha só, ele está falando aqui para os líderes. Eu tenho que me cuidar, e além de me cuidar, eu tenho que cuidar também do rebanho. Então você, líder, se cuide, mas cuide também do seu rebanho, que Deus entregou em suas mãos, né? Aí ele diz assim: cuide de você mesmo e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo colocou como pastor, como bispo, para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão rebanho. Então veja que os líderes, ele tem que ser protegido, ele tem que ser um líder que protege o seu rebanho, porque vai surgir muitos lobos para entrar no rebanho, para destruir a tua célula, para querer paralisar a igreja, para querer paralisar o rebanho, para dividir o rebanho. Então o líder ele tem que proteger o seu rebanho, proteger a sua célula. Proteja a sua célula, proteja, porque muitos lobos aparecerão no meio, fingindo de ser ovelha, mas causando divisão, causando fofoca, causando briga, confusão. Então muito cuidado, amém? Muito cuidado com isso. Então nós vemos aqui, aí ele diz aqui, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês. Olha só, ele está dizendo que vai penetrar no meio de vocês. Então líder, esteja de olhos atentos para os lobos que penetrarão no meio da sua célula, para dividir a sua célula, para causar problema, causar divisão, discórdia. Então esteja atento para esses lobos que vão aparecer no meio de vós. Aí ele diz mais ainda, né? E não pouparão rebanho. Então, meu amado, o diabo ele não poupa o rebanho, ele não poupa a célula. Ele sabe que essa célula ela é uma bênção na mão de Deus. Ela sabe que essa célula ela pode gerar muitos frutos. Então ele não vai poupar. Ele não vai poupar a sua célula, não vai poupar o seu rebanho. Então o líder, proteja a sua célula, proteja o seu rebanho, proteja as suas ovelhas, em nome de Jesus. Estejam atentos para os lobos que penetrarão no meio de vós, né? Fingindo que é ovelha, para causar grande devastação na sua ovelha, tá bom? E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade. Olha só, estejam atentos que vai surgir no meio de vocês pessoas que vão distorcer os ensinamentos da palavra de Deus. Então tenha muito cuidado, porque vai surgir pessoas torcendo a verdade, né? Torcendo a verdade. Então líderes, estejam atentos para isso, porque vai surgir esses homens que se levantarão no meio de vocês para torcer a verdade, a fim de atrair discípulos para si. Olha só, esses lobos, ele quer atrair discípulos para eles. Líderes, ele não atrai discípulo para ele atrai discípulo para Jesus. Então esses lobos aí que vão entrar, que vão aparecer no meio das células, que vão aparecer na igreja, é para atrair discípulo para si, é para ele, né?
Ah, porque é meu discípulo, é minha alma, eu ganhei, fui eu que paguei. Opa, cuidado, amém? Cuidado com essas frases. Lembre-se de que entre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair discípulos para si. Por isso vigie. Então o líder ele tem que estar vigilante. Lembre-se de que 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês, noite e dia com lágrimas. Agora eu entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-lo e dar-lhe herança entre todos que são santificados. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando. Então veja que o apóstolo Paulo, né, ele colocando aqui, advertindo aqueles pastores, aqueles líderes, para que eles estejam atentos. Então Paulo ele tinha que partir, mas ele deixou esses avisos para os líderes ter muito cuidado. Então a mesma coisa, nós precisamos ter esse muito cuidado com esses que penetrarão no nosso meio. Amém? Outro ponto importante aqui, o líder de célula como pastor o líder cuida das necessidades do rebanho, né? Então veja aqui que um líder como pastor, ele cuida da necessidade do rebanho. Diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhe assim: diz o Senhor Deus, ai dos pastores que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores ovelha? Comeis gordura, vestível de lã e degolais a cevada, mas não apacentais a ovelha. A fraca não fortaleceste. O que é isso? É um líder que quer ser cuidado, que quer ser apacentado, quer que alguém ajude na sua necessidade, mas não quer ajudar as suas ovelhas. Então ele diz: ai desses pastores que se apacentam a si mesmo, só quer para si, né? Só quer os cuidados para si mesmo. Aí está dizendo aqui: a fraca não fortaleceste. Quer dizer, aquela que está fraca, ele não procura fortalecer ela, né? Mas quando ele está fraco, ele quer que alguém lhe fortaleça, né? Quer dizer, nós temos que ter esse cuidado. Aí está dizendo aqui: ai dos pastores, né? Ou líderes, a doente não curaste. Então o líder como pastor, né, ele precisa o quê? Ele precisa, né, cuidar da necessidade do rebanho. Se você está vendo alguém que está fraco na sua célula, se você está vendo que está fraco, vá lá, fortaleça a fé dela, fortaleça. Às vezes uma palavra, né, pode mudar a vida daquela pessoa que está fraca. Ela está doente, vá lá orar por ela, ore por essa pessoa, né? Então é importante, veja quem está falando aqui, né? A doente não curaste, a quebrantada não ligaste, né? Então quer dizer, o pastor ele tem que ver essas necessidades das suas ovelhas. Se ele está vendo que a sua ovelha tá fraca, vá lá, fortaleça a fé dela, fortaleça, né? Se ela não está conseguindo chegar à igreja, não está conseguindo chegar na célula, se não está conseguindo orar, fortaleça a fé dela, fortaleça o ânimo dela. Se ela está doente, ore para que Jesus venha curar ela, seja doença espiritual ou doença física mesmo. Então se você está vendo que por que você não apareceu na célula? Porque eu estou passando por um momento de enfermidade, estou doente nesse dia. Então vamos orar por você, vamos orar para Jesus te curar, né? Então ore, então veja essas necessidades do seu rebanho, né? Outro ponto: quebrada não ligar-te, né? Então veja como está essa ovelha. Pode ser que ela esteja toda quebrada, talvez esteja quebrada por situações difíceis, problemas espirituais, sentimentais. Então é importante que os líderes e pastores estejam atentos para isso. Para quê? Para ligar a que está quebrada, né? Então aí ele continua dizendo assim: a desgarrada não tornaste a trazer. Então nós precisamos, né, ir atrás daquelas que estão desgarradas.
Ah, não veio na primeira semana, não veio a segunda semana. Pera aí, eu vou lá visitar ela, vou visitar ele para ver como é que ele está. Então é importante que nós possamos ir até onde está aquela ovelha desgarrada, para que ela torne, né? Ela torne para a presença de Deus, né? Então não tornaste a trazer a perdida, não buscaste. Então todo líder como pastor, ele tem que estar suprindo a necessidade das suas ovelhas, né? Então se ela está desgarrada, torne a trazer ela de volta. Mas a dominai sobre ela com rigor e dureza, né? Então jamais um líder pastor pode, né, liderar dominando ela com rigor e dureza. Jamais deve ser assim, né? Como a gente leu a passagem anterior aqui de Pedro, que deve ser o quê? Voluntariamente, jamais sendo dominado, né? A Bíblia fala que Deus jamais quer que você faça por obrigação, mas sim por amor à obra de Deus, por amor a Cristo, né? A Bíblia diz que Deus não aceita você fazer a obra de Deus relaxadamente, né? Então nós não podemos fazer com que elas façam algo por dureza, né? Ou por rigor, né? Ou como se fosse um dominador, não, né? Então Deus nos dá a liberdade, nós somos livres para sermos servos do Senhor. Então Deus quer que nós tenhamos um espírito voluntário para fazer a vontade de Deus. Assim se espalharam por não haver pastor. Então por que muitas células se espalham? Porque não tem um líder como pastor. Então o pastor, ele une as ovelhas. O pastor, ele traz as ovelhas para estarem junto, unidas, né? Caminhando junto. Então elas se espalharam porque não havia líderes, não havia pastor para cuidar dessas ovelhas. Então é importante, né, que o líder como pastor, eles possam trazer a união nesse rebanho. Continuando, nós vemos aqui assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Assim as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem o procure ou a quem busque. Portanto, os pastores ouvi a palavra do Senhor, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor. Então elas foram entregues, né, ao mundo, porque não houve pastor, não houve um líder que procurasse ela, né? Então é muito importante isso. Claro que tem aquelas ovelhas que são rebeldes, que ela, mesmo que o pastor chame, mesmo que o líder chame, mas elas preferem o mundo do que Deus. Essas aí a gente não pode fazer nada a não ser orar por elas. Orar por elas, porque só Deus é que pode convencer o homem, né? Nós não convencemos ninguém, mas Deus convence. Então essas pessoas, nós fazemos a nossa parte, né? Então por isso que é importante, né, que o líder como pastor, né, veja as necessidades das suas ovelhas. Então veja a necessidade. Se você está vendo algum membro da sua célula que está fraco, desanimado, vá lá, leve uma palavra para ele. Vá lá, dê uma palavra de ânimo. Vê a sua necessidade. Por que ele está se sentindo fraco? Por que ele não está vindo para a célula? Por que ele não está indo para o culto, né? Então é importante, né, você ter esse ponto, né, de você se aproximar delas, né? Então é importante que você faça isso, né? Faça uma visita para ela, e eu tenho certeza que essa visita vai fazer muita diferença, né? Apesar dessa pandemia, até isso nos impede até de estar saindo para visitar, mas nós temos que fazer a nossa parte, amém? E outro ponto, olha só algo interessante aqui, que um testemunho, né, de um irmão que fala assim: eu tinha 20 e poucos anos quando eu me divorciei. Aí comecei a comprar crédito na loja, nem me passou pela cabeça que era fraudulento a gente comprar sem ter condições de pagar. Cheguei a montar a dívida de mais de 11 mil dólares. Cansei de lidar com os cobradores, me mudei para outro estado. Fui então que me encontrei com uma célula e pela primeira vez encarei a seriedade e a vida que tinha levado.
Quando compartilhei abertamente aquilo que tinha feito, alguns dos homens do grupo vieram ao meu apartamento e me fizeram encontrar todas as notas fiscais. Aí me mandaram telefonar para todas as firmas, prometendo que ia pagar, seguindo a dica que eles me deram. Paguei em segundo emprego e passei a trabalhar 16 horas por dia, 6 dias por semana. Com o emprego me mantive e com o dinheiro do outro fui pagando as dívidas. Por todo esse tempo, na célula, limparam o meu apartamento, levaram roupa e me encorajaram, orando sempre por mim. Levei 18 meses para me livrar das dívidas. Nessa época sobrava um tempo para eu me reunir regularmente com a célula, mas eles ligavam para isso, grudaram em mim como se fosse irmão de mesmo sangue. Muitas vezes o líder de célula aparecia e orava uns momentos comigo, e ali mesmo no balcão da loja onde eu tinha o segundo emprego. Nem dá para dizer quanto eu cresci espiritualmente com aquela experiência. Pela primeira vez fiquei sabendo que cada um de nós deve ministrar aos outros. Eu recebi ministração do nosso grupo e agora já cresci tanto no relacionamento com Cristo que posso ministrar a outras pessoas. De uma coisa eu tenho certeza, sempre vou fazer parte de uma célula. Então veja esse testemunho desse irmão, né? Que ele estava com um problemão, que era um problema de dívida e tudo, que ele fazia mesmo por hábito mesmo de dever às pessoas e não pagar. Mas na célula ele foi confrontado, e diante da célula sendo confrontado, ele teve apoio da célula, apoio dos seus líderes, apoio dos irmãos que oraram junto com ele, que intercederam junto com ele. Ele conseguiu pagar as suas dívidas, ele conseguiu vencer aquele problema que ele enfrentava. E hoje ele cresceu espiritualmente com aquela experiência, convivência com os irmãos em oração. Ele cresceu espiritualmente e passou a ministrar outras pessoas. Então veja a importância da célula, a importância de nós ministrarmos uns aos outros nas células, né? Então isso aqui é um exemplo de uma pessoa que foi abençoada na célula. E quantos de vocês já foram abençoados na célula? Tem pessoas que foram abençoadas na célula, chegaram na célula, né, cabisbaixo, triste, né, usando droga, bebendo e tudo, e ali os irmãos te acolheram, te abraçaram, te receberam, e você, a partir daquele momento, a sua história começou a mudar. Você foi para a igreja, aceitou Jesus, e você foi crescendo, e hoje você é um líder de célula, né? Então teve uma experiência tremenda com Deus. Então muito testemunho nós temos de pessoas que tiveram um encontro na célula, né, e a sua vida foi mudada. Então é importante a reunião das células, amém? Então nós vemos aqui outro ponto, um líder de célula como pastor, é que o líder capacita os sacerdotes para o serviço, né? Então nós vemos aqui a importância que o líder venha capacitar os sacerdotes para o serviço. Então, o que é ser sacerdote? É aquele que intercede pelo povo. Então é importante que os líderes venham capacitar os novos líderes, né, para serem sacerdote, aquele que intercede pelas pessoas, intercede pelas almas, aquele que está, né, diante de Deus e diante das pessoas intercedendo, né? Então é importante que o líder, como pastor, ele venha capacitar o sacerdote para também ser servo, né? Esteja pronto a servir, né? Então nós vemos aqui esse grande exemplo. Nós vemos aqui como cristão recém-nascido desejam intensamente o leite espiritual puro, para que meio deles cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproxima dele, a pedra viva é rejeitada pelos homens, mas acolhida por Deus é preciosa para eles. Vocês também, como pedra viva, estão sendo edificados como casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então nós vemos que vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo que eles acusam de praticarem mal, observe as boas obras que vocês praticam e glorifique a Deus no dia da intervenção, amém?
Então, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 e 5, 9 e 12. Então, qual é a função do sacerdote? Ele toma o seu lugar entre o Santíssimo Deus a um outro ser humano. Então, ele toma o lugar daquela pessoa, né, diante de Deus. Então, ela coloca diante de Deus, como ali Pedro escreve, dizendo que nós devemos orar pelos enfermos como se nós estivéssemos enfermos. Então, nós tomamos, né, os problemas das pessoas e intercedemos diante de Deus. Então, isso é ser sacerdote, né? Então, você precisa capacitar os novos líderes para serem sacerdote para o serviço, né? Para que eles possam aprender, né, a se colocar diante de Deus em favor de outras vidas. Amém? Continuando, o líder de célula como pastor, o líder encontra todos os recursos naquele que é o cabeça, né? Olha o que diz a Bíblia aqui em Lucas capítulo 10. Capítulo 10 diz assim, no versículo 3 ao 9: Vão, eu estou enviando como cordeiro entre os lobos. Não leve bolsa, nem alfaiate, nem sandália, e não saude ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, diga primeiro paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fique naquela casa, comendo e bebendo o que lhe derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fique mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Cure os doentes que ali houver e diga-lhe: o reino de Deus está próximo de vocês. Amém? Então nós vemos aqui algo importante aqui, né? Nesse trecho varia coisas surpreendentes, nos salta à vista. Em primeiro lugar, Jesus deve tê-lo deixado apavorado quando falou que seria como cordeiro entre o lobo. Cordeiro precisa sempre confiar no seu pastor e vai protegê-lo. Então nós vemos aqui que o líder, como um pastor, ele deve encontrar todos os recursos naquele que é o cabeça, que é Jesus. Então, você como pastor, como líder, sabe de uma coisa, que Deus estará com você e Ele nunca vai te abandonar nessa obra, nesta célula. Ele sempre vai estar com você. Amém? Ele vai te proteger. Você está dizendo que Ele vai te enviar no meio dos lobos, mas não se preocupe, que é Ele que te guarda. Então, quando nós estamos indo no meio do lobo, a única confiança que nós temos é em Deus. É em Deus. Então, muitas vezes, Deus vai nos colocar em lugares difíceis, com pessoas difíceis, né? Que figuramente assim parecem lobos, né? Em vez de nos ajudar, estão querendo nos devorar. Mas se Jesus te mandou no meio dos lobos, não se preocupe, que Ele vai te guardar de todos os lobos. Amém? E esse lobo também pode ser transformado em ovelha. Amém? Deus pode transformar lobos em ovelha, né? Temos muito testemunho de pessoas que eram problemáticas, né? Davam muito problema para líderes, e hoje se transformaram em uma grande ovelha, grandes líderes para a glória de Deus. Amém? Então creia nisso. Se Deus te mandou no meio dos lobos, não se preocupe, que Ele vai cuidar de ti, né? Ele vai cuidar de você. Não fique apavorado, né? Então só você precisa somente confiar que o seu pastor vai te proteger, que é o nosso Deus. Ele vai te proteger. Então, assim, da mesma forma que Deus te protege, proteja também os seus liderados, o seu rebanho. Amém? Então, muitas vezes nós vamos estar no meio de lobos, mas não se preocupe, Deus vai estar com você. Tá bom? Segundo lugar, aquele que Jesus estava enviando não deveria saudar ninguém pelo caminho. A prioridade era a sua missão, não os interesses pessoais. Então veja aqui que ele tinha uma missão tão específica, que ele não poderia nem parar no caminho para saudar as pessoas, porque ele tinha uma missão, um foco. Então, quer dizer, ele tinha uma prioridade. Então você, líder como pastor, você tem uma prioridade. Você não pode deixar nada lhe atrapalhar a sua caminhada. Prossiga em frente. Amém? Você tem uma prioridade, você tem uma missão,
e nada pode lhe atrapalhar. Então não permita. Vai ter pessoas que vai querer te saudar. Ei, vem cá. Querer te paralisar no caminho. Vai ter pessoas que vai querer, ei, vem cá, pai, vem comigo aqui. Vai querer te puxar assunto para te paralisar no caminho, né? Então por isso que o Senhor diz, não sauda, vai embora, segue em frente, não pare no caminho, né? Então é importante que você tenha foco e prioridade, não deixe nada lhe parar, amém? Porque nós temos uma missão, então nós temos uma prioridade, e com certeza Deus, Ele quer que nós venhamos colocar essa prioridade nas nossas vidas e seguir em frente e não permitir que outras coisas possam nos atrapalhar na nossa caminhada, amém? Então nós vemos aí, a prioridade é a sua missão, não interesses pessoais. Torna-se parte do reino, é como alistar-se no exército. Na hora da batalha não há conflito de prioridade. Como afirmou certo australiano, o cristão tem de estar loucamente apaixonado por Deus, ou seja, completamente comprometido. Então veja que um soldado de Cristo, ele está comprometido com o seu exército, ele está comprometido com Deus, ele é apaixonado por Deus. Então um líder, né, como pastor, ele é apaixonado por Deus, ele ama Deus sobre todas as coisas. Então quer dizer, ele tem uma prioridade, né? Então ele não vai deixar nada lhe atrapalhar na sua caminhada, né? Então nós vemos que ele está completamente comprometido com Deus, ele está comprometido com a obra de Deus, ele sabe as suas prioridades. Então ele não pode jamais permitir que algo do mundo possa lhe atrapalhar na sua caminhada, né? Então é importante que você esteja pronto para seguir as prioridades de Deus, amém? Então hoje, essa é a última ministração da nossa escola de líderes, amém? Hoje nós terminamos aqui capacitando o líder de célula, amém? Nós falamos sobre o coração do líder de célula, tá bom? Hoje nós estamos finalizando esse módulo capacitando o líder, e para a semana nós vamos começar a consolidação, né? A consolidação, que é o coração da célula. Então a consolidação, sexta-feira nós estaremos na consolidação, que é o coração da célula, que é importante a consolidação, e a gente vai estar sexta-feira aqui de novo, em nome do Senhor Jesus, às 19h30. Você é o nosso convidado em nome de Jesus. Se você está sendo edificado por aquilo que a gente está ministrando aqui, tenho certeza que Deus há de te abençoar grandemente em nome do Senhor Jesus, amém? Então, meus amados irmãos, sexta-feira a gente vai estar ministrando a consolidação, amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver quem é que está aí ligado na nossa online em nome de Jesus aí, amém? Glória a Deus. Estou vendo aqui a Joelma. Deus abençoe, irmã Joelma. Glória a Deus. Lembrando que nós estaremos lá no YouTube, amém? No YouTube, nós estaremos no YouTube em nome de Jesus, que você possa acompanhar lá no YouTube também em nome de Jesus, amém? Estou vendo aqui a Késia, o Alain, Daniele Ramos, glória a Deus, Débora Cristina, Mateus, glória a Deus, amém? Mateus Leal, Rian, Deus abençoe, Rian, glória a Deus. Quem mais está aqui? Martinelli, ó, Martinelli aí, glória a Deus. Jucilian, pastora Valderiza, a Sara, glória a Deus, amém. A Aline Nascimento, Fátima, Andréia, Emar Leonardo, a Daniele Ramos e a Daniele Monteiro, Marlúcia, Eliana,
Glória a Deus. Cristiano. Ana Clara, Deus abençoe em nome de Jesus. Andréia. Fabrício, glória a Deus. Nadiele. Sônia. Valan. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada irmão em nome de Jesus. Amém. Jorge também está aí ligado em nome de Jesus. Irmã Rode, que Deus abençoe, irmã Rode. Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus. Kézia, né? Glória a Deus. A Tayane. Amém, irmã Joelma. Verdade. Às vezes os irmãos estão fracos, né? Aquelas ovelhas que estão fracas precisam de uma visita, né? Uma visita faz uma diferença na vida dessa ovelha que está fraca. Glória a Deus. Rogério também está ligado. Que bênção, né? Que Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. Amém. Sexta-feira, irmãos, em nome de Jesus. Sexta-feira nós estaremos aqui em nome do Senhor Jesus. Amém. E estaremos ministrando aqui a consolidação, o coração da célula, tá bom? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, né? Vamos orar neste momento. Eu quero orar por você, quero orar pela sua vida, pela sua família, quero orar pelo nosso Brasil, quero orar por todas as pessoas neste momento, quero orar também por aquelas ovelhas que estão fracas. Quantas ovelhas estão fracas, desanimadas, né? Principalmente agora nessa pandemia, muitas pessoas estão desanimadas. Muitas pessoas estão deixando de orar, buscar a Deus. Muitas pessoas estão fracas espiritualmente devido ao fechamento das congregações, e isso tem deixado muitas pessoas fracas espiritualmente, né? E nós que possamos orar por elas, para que o Senhor Deus venha dar força, amém? Para que elas possam permanecer firmes na presença de Deus em nome do Senhor Jesus, amém? Ore pelas suas ovelhas, ore pelos seus liderados, para que o Senhor venha dar força para aqueles que estão fracos em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus poderoso, neste momento de oração, quero orar, Senhor, pela vida de todos os irmãos que estão neste momento, Pai. Ó Senhor Deus querido, nos ouvindo, que o Senhor Deus venha derramar da Tua graça e misericórdia. Quero orar, Senhor, por aqueles que estão fracos, desanimados, Senhor. Quantas vidas, Pai, que através dessa pandemia, Senhor, se esfriou. Quantas ovelhas estão frias espiritualmente. Pessoas, meu Deus, que estão fracas espiritualmente, não conseguem mais orar, não conseguem mais estar na Tua presença, não conseguem mais buscar a Tua face.
Mas quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor venha fortalecer, venha levantar aquele que está caído, venha libertar aquele que está escravizado. E o Senhor Deus venha transformar essas vidas, Pai, para a glória do Teu nome. Eu te peço neste momento de oração, Senhor, quebra todos os grilhões, as fortalezas, Pai. Cura aquele que está enfermo, que está doente, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, levanta novos líderes, Pai, líderes como pastor, líderes que estejam dispostos a serem guardião, protetor, Pai, das ovelhas, Senhor. Quantas ovelhas, Pai, necessita, meu Deus, de um guardião, necessita de um pastor para cuidar. Ó, meu Deus da glória, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor Deus Todo-Poderoso levante obreiros para a tua seara. A seara é grande, mas são poucos trabalhadores, são poucos, Pai, para apacentar o teu rebanho. Por isso eu te peço em nome do Senhor Jesus, Senhor, derrama da tua graça e do teu poder, meu Pai. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso use nas tuas mãos, meu Pai, essa liderança, Pai, para a glória do teu nome, para formar, Pai querido, novos líderes para a glória do teu nome, Senhor. Eu te peço neste momento de oração, Senhor, derrama a tua graça e misericórdia, Pai. Te apresento aqueles que estão nos hospitais, enfermos e doentes, que o Senhor Deus venha curar, venha sarar, que o Senhor Deus venha dar força para os profissionais, os médicos, Senhor, os enfermeiros, todos aqueles, Pai querido, que estão ali nos hospitais, Senhor. Ó, meu Deus da glória, que derrame a tua graça sobre ele, força, sabedoria, no nome de Jesus, Senhor. Abençoe nosso Brasil, abençoe nosso mundo, Pai. Abençoe, meu Pai querido, as almas que estão aflitas, angustiadas. Olha para aqueles irmãos que estão desviados, afastados, desanimados, abatidos, fraco, debilitado, Senhor Deus da glória. Ó Senhor Deus quebrantado, em nome de Jesus, que o Senhor venha ligar, o Senhor venha restaurar, o Senhor Deus venha restituir essas vidas, Pai, para a glória do teu santo nome, meu Deus. Eu oro em favor dessas vidas, crendo que o Senhor Deus é poderoso para fazer, meu Deus, o milagre acontecer na vida de todos, Pai. No nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Se você recebe, diga amém, diga glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Espero que esta palavra possa ter edificado a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Nos acompanhe lá no YouTube. Amém? Anote todas as ministrações ali em nome do Senhor Jesus, né? Se inscreva lá no nosso YouTube, lá em nome de Jesus. Amém? Faça o seu comentário para a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Fique na paz do Senhor Jesus, meus irmãos.